Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e, se você gostar da aula, deixe o seu like. Vamos começar a aula. Química orgânica. Dentre os hidrocarbonetos, temos os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos, e os aromáticos. Nomenclatura e formulação dos aromáticos. Aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são substâncias cíclicas constituídas por carbonos e hidrogênios com ligações simples e duplas alternadas, chamados de anéis benzênicos, e podem ser formados por um ou mais anéis de benzenos ou anéis benzênicos. Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser representados das seguintes formas. Os compostos aromáticos são subdivididos em mononucleares e polinucleares. Os polinucleares podem ser isolados ou condensados. Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser classificados em mononucleares e polinucleares. Mononucleares. Os hidrocarbonetos aromáticos mononucleares possuem somente um anel aromático e podem conter ramificações. Aqui nós temos um exemplo de um hidrocarboneto aromático mononuclear. Polinucleares. Os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares possuem vários anéis aromáticos e são classificados em condensados e isolados. Explicaremos a seguir as formas de nomear os compostos aromáticos. Bom, uma das formas vai ser numerando os carbonos do anel aromático para indicar onde os radicais estarão ligados. E a outra forma vai ser através das posições orto, meta e para. Mononucleares. Nomenclatura oficial e OPAC dos aromáticos mononucleares. Posição dos substituintes, mais nome dos radicais, mais benzeno. O hidrocarboneto aromático mononuclear sem ramificação é chamado de benzeno, e ele pode ser representado desta forma, desta ou desta forma. Aqui nós temos uma substância aromática e nós temos um radical ligado ao anel aromático. Então, tendo apenas um radical ligado ao anel aromático, este será sempre o carbono 1. Por este motivo, não é preciso colocar o 1 na frente do nome do radical. Então, esse vai ser sempre o carbono 1. Radical. Esse é o radical metil, pois é formado por apenas um carbono. Seu nome ficará metilbenzeno ou 1-metilbenzeno, ou ele ainda pode ser chamado de tolueno. Quando eu chamo de tolueno, eu estou me referindo à substância toda, o radical e o anel aromático. Aqui nós temos uma substância aromática, onde temos um radical ligado ao anel aromático. Este radical tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos, o radical é etil. Esse radical vai estar ligado ao carbono 1. Portanto, nós podemos chamá-lo apenas de etilbenzeno, já que o etil está ligado no carbono 1, eu não preciso colocar um número na frente do radical. Ou podemos deixar como 1-etilbenzeno. Aqui nós temos um composto aromático, onde temos 2 radicais ligados ao anel aromático. Esses 2 radicais são iguais, contendo um carbono. Então, um carbono, o radical chama-se metil. Começamos a contar do carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro em ordem alfabética. Como os 2 radicais aqui são iguais, eu posso começar por este
ou por este. Se começarmos por este, podemos contar para a direita ou para a esquerda. Mas o radical seguinte deve aparecer na menor posição possível. Portanto, se contarmos no sentido anti-horário, esse será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse radical estará no carbono 6. Se contarmos no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este radical estará no carbono 2. Portanto, ele estará na sequência, ocupando a menor posição possível. Como temos dois radicais iguais, eles devem conter, antes do nome do radical, di, determinando que são duas vezes. Um está ligado no 1, o outro está ligado no 2. Então, 1,2, di, porque são dois radicais, metil, porque esses radicais apresentam apenas um carbono, e benzeno, devido ao anel aromático. Ou podemos chamar de 2-metil, consideramos este radical e o anel aromático como uma coisa só, chamando de tolueno. Aqui nós temos um composto aromático, onde temos dois radicais iguais ligados ao anel aromático. Esses radicais contêm um carbono, então o nome dele é metil. Devemos começar a contar a partir do radical que aparece primeiro em ordem alfabética. Como os dois aqui são iguais, posso começar a contar por este ou este. Começando por este carbono, podemos contar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Contando no sentido horário, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o próximo radical estará no carbono 3. Contando no sentido anti-horário, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o radical estará no carbono 5. Portanto, ele deve aparecer na menor posição possível. Portanto, o correto será 3. E se nós começarmos a contar este radical com 1, obteremos o mesmo resultado. Então, esta é a contagem correta. E seu nome será 1,3 di, porque são duas vezes o mesmo radical, metil, porque o radical tem apenas um carbono, e benzeno, que é o nome dado a esse anel aromático. Ele também pode ser chamado de, contando este radical no carbono 3, 3-metil, o anel aromático junto com o radical metil, ele recebe o nome de tolueno. Então, 3-metil tolueno. Aqui nós temos um composto aromático, onde temos dois radicais ligados ao anel aromático. E esses dois radicais são iguais. São radicais metil, que é formado por apenas um carbono. Bom, para começar a contar a cadeia carbônica aqui do anel aromático, vamos escolher o carbono que está ligado ao radical, que aparece primeiro em ordem alfabética. Aqui, no caso, os dois são iguais e começam com a letra M, que é de metil. Então, são iguais. Então, podemos chamar este de 1 ou este de 1. Chamando este de 1, podemos contar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se começarmos a contar este por 1, esse será o 2, 3, 4. Se for no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4. Percebemos que, tanto no sentido horário quanto no anti-horário, o outro radical cairá no carbono 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o seu nome será 1,4, porque um radical metil está no carbono 1 e o outro no carbono 4, di, porque são dois radicais iguais, metil, porque trata-se do radical metil, benzeno, porque o anel aromático recebe este nome.
Também pode receber o nome de 4-metil. O anel aromático, juntamente com o radical metil, recebe o nome de tolueno. Então, 4-metil-tolueno. Aqui nós temos um composto aromático, onde temos dois radicais. Um radical com um carbono, chamado de metil. O outro radical tem dois carbonos. Então, 2 carbonos, etil. Começamos a contar o carbono do anel aromático partindo do radical que aparece primeiro na ordem alfabética, portanto, o etil. Então, esse vai ser o primeiro carbono. Podemos contar no sentido anti-horário, podemos contar no sentido horário. No sentido horário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, o radical metil fica no carbono 5. No sentido anti-horário, 1, 2, 3, ele fica no 3. Então ele deve ficar onde aparece com os menores números possíveis, portanto, no 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é a contagem correta. E o seu nome fica 1-etil, ordem alfabética, 3-metil, porque o metil está no carbono 3, e o anel aromático recebe o nome de benzeno. Então, 1-etil, 3-metil-benzeno. Esse composto aromático possui um radical com 3 carbonos, onde o carbono do meio é que está ligado ao anel aromático. Portanto, este radical recebe o nome de isopropil. E seu nome ficará isopropil-benzeno ou 1-isopropil-benzeno, porque esse daqui vai ser o carbono número 1. Esse composto aromático tem 3 radicais ligados ao anel aromático, sendo um deles com um carbono e 2 radicais com 2 carbonos. O carbono 1 será aquele que estiver ligado ao radical que aparece primeiro em ordem alfabética. Então, nesse caso, o etil. Só que nós temos 2 radicais etil. Então, um dos 2 será o carbono 1 e os demais deverão aparecer nas menores posições possíveis. Então, esse sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos o radical etil no carbono 1, o etil no carbono 2 e o radical metil no carbono 3. Se eu contar desse outro radical etil, e este aqui for o 2, 3, 4, 5, 6. Então, o radical metil ficará no carbono 6. Os 2 radicais etil ficarão no 1 e no 2. Até então fica igual. Só que o radical metil, nessa contagem, estará no carbono 6, nessa no carbono 3. Então 3 é menor. Então esta é a contagem correta. E o nome da substância ficará 1,2 porque são 2 vezes, etil, porque é o radical que tem 2 carbonos, no carbono 3, o radical metil, então 3-metil, e o anel aromático recebe o nome de benzeno. Uma outra maneira de indicar a posição das ramificações é através dos prefixos orto, meta e para. Então, posição das ramificações, orto, meta ou para, mais nome da ramificação, mais benzeno. Aqui na posição 1 temos o radical metil. Na seguinte, que é a posição 2, é o orto. Então 1 e 2 é orto. A próxima, que é a 3, é a meta. Então posição 1 e 3, meta. A próxima, que é a 4, é a para. Então 1 e 4, para. Bom, esse aromático
nós já demos o nome dele anteriormente, como 1,2-dimetilbenzeno ou 2-metiltolueno. Nós vamos dar uma outra nomenclatura. Temos aqui 2 radicais metil. Vamos ter esse daqui na posição 1. A posição 2, ela também é chamada de orto. Então, vamos chamá-lo de ortodimetil, porque temos 2 radicais metil, benzeno. Ou, ao invés de escrever orto, nós podemos colocar apenas o O de metilbenzeno. Esse aromático, nós já demos o nome dele, como 1,3-dimetilbenzeno ou 3-metiltolueno. Vamos dar uma outra nomenclatura. Bom, aqui nós temos 2 radicais metil, ligado ao anel aromático. Essa daqui vai ser considerada a posição 1. Essa 2, 3. Então, 1 e 3. Tendo esse como 1, essa posição a 2 ela é conhecida como orto, e a 3, meta. Então, nós vamos ter o meta-dimetilbenzeno, ou também como M-dimetilbenzeno. Esse aromático, nós já demos o nome dele, como 1,4-dimetilbenzeno ou 4-metiltolueno. Vamos dar uma outra nomenclatura. Bom, aqui nós temos um aromático com 2 radicais metil. Essa daqui é a posição 1, 2, 3 e 4. Então, posição 1 e 4 é conhecida como para. Então, aqui nós temos a orto, meta, para. E o nome dele vai ser para-dimetilbenzeno, ou também E-dimetilbenzeno. Este aromático, nós já demos o nome dele como 1-etil-3-metilbenzeno. E agora nós vamos dar uma outra nomenclatura. Bom, nós já vimos que a posição 1 tem que ser aquela onde o radical em ordem alfabética vem primeiro. Então, etil, ele vai ser o 1, já que esse daqui é o metil. Então, esse vai ser 1, 2, 3. A posição 1 e 3 é chamada de meta. Então, nós vamos ter meta ou M-etil-metilbenzeno. Ou também M-etiltolueno. Já que o aromático ligado ao radical metil, ele tem o nome de tolueno. Este aromático tem 2 radicais, um radical com 1 carbono, chamado de metil, e um radical com 2 carbonos, chamado de etil. Primeiro vamos numerar os carbonos do anel aromático. O número 1 é sempre onde está ligado o radical que aparece primeiro em ordem alfabética, nesse caso etil. Então esse é o carbono 1. E a numeração pode ir para o sentido horário ou anti-horário. Então, no sentido anti-horário, se esse for o 1, esse é o 2. Então o radical metil ficaria no carbono 2. Se for no sentido horário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O radical metil ficaria no 6. Bom, esse sendo 1, o próximo radical tem que ficar no menor número possível. Entre 6 e 2, 2 é menor. Então, a contagem fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o radical metil fica no carbono 2. E o nome desse aromático é 1-etil, que o radical etil está no carbono 1, 2-metil, o radical metil está no carbono 2, e benzeno, o nome dado a esse anel aromático. Usaremos uma outra forma para nomear este aromático. Bom, o carbono 1 é aquele que está ligado ao radical que aparece primeiro em ordem alfabética. O outro radical vai estar na posição 2. Essa posição 2, ela é conhecida como orto.
Então o nome dele vai ficar O de orto, etil, metil, benzeno. Ou eu ainda posso pegar o radical metil e o anel aromático, e isso tudo recebe o nome de tolueno. Então fica O-etil-tolueno. Este aromático tem dois radicais, um radical com um carbono chamado de metil e um radical com dois carbonos chamado de etil. Primeiro, teremos que numerar os carbonos do anel aromático para indicar a posição onde se encontram os radicais. O carbono número 1 vai ser sempre aquele que aparecer primeiro na ordem alfabética. Então aqui nós temos etil, metil. Então etil vem primeiro. Então ele é o carbono número 1. E nós podemos contar no sentido horário, no sentido anti-horário. Como o outro radical está oposto a esse radical etil, tanto faz contar de um lado quanto do outro, porque ele vai cair no mesmo número. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a posição do radical metil é a 4. O nome desse aromático é 1 etil, 4 metil, benzeno. Temos ainda uma outra forma para dar o nome deste aromático. Primeiro numeraremos o carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro em ordem alfabética, carbono 1. O outro radical, como nós acabamos de ver, estará ligado no carbono 4. A posição 4, ela é conhecida como para. Então, esse aromático terá o nome de E de para, etil, metil, benzeno. Ou nós pegaremos o anel aromático mais o radical metil e ele receberá o nome de tolueno. Então, ficará P-etil-tolueno. Porque aqui no tolueno nós já consideramos o anel aromático mais o radical metil. Vimos que esse aromático recebe essa nomenclatura ou ainda esta nomenclatura. Mas este aromático ainda pode ser chamado de chileno, pois quando temos o aromático ligado a dois radicais metil, ele vai receber o nome de chileno. E aí o nome desse aromático vai ser O-chileno ou ortochileno. Vimos que este aromático recebe estes nomes. Ou ainda essa nomenclatura. Agora, quando temos o aromático ligado a dois radicais metil, ele ainda pode ser chamado de chileno. E como a posição entre os dois radicais é meta, vai ser M-chileno ou metachileno. Este aromático recebe estes nomes, ou ainda este nome. Agora, quando temos o aromático ligado a dois radicais metil e a posição entre eles é para, o nome dele será P-chileno ou parachileno. Um bom estudo e espero ter ajudado. Esse é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e se você gostou da aula, deixe o seu like. E não esqueça de ativar o sininho.